como que foi? Você nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. E aí, a família é muito simples. Aham. E vocês moravam onde seu pai trabalhava, é isso? Isso. Meu pai era zelador e minha mãe era babá. Eles se conheceram, é muito bonita a história deles. Meu pai veio, uma coisa que acho que vocês nunca ouviram falar, que chama pau de arara. Pau de arara é um caminhão. Sim. E vem, hoje em dia é proibido, na época era a maneira como os nordestinos chegavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, na cidade grande. Eles vinham pela estrada, num pau de arara, então era um motorista, e atrás uns bancos, e esses nordestinos sentadinhos, passando frio, Nossa. chuva, calor, e chegavam... Dias de viagem. 3 dias de viagem. E chegavam... Aliás, quando eu ia lá pro sertão nordestino, eu ia de carro. 3 dias de viagem, imagina. Para criança, gente, é o máximo. A gente fica privando os nossos filhos, a gente quer sempre tudo do bom e do melhor. Mas os perrengues também fazem a gente crescer, não só os adultos, mas também as crianças, né? Então eu vivi esses perrengues. Eu lembro, por exemplo, meu pai e minha mãe tinham uma Brasília, e o motor da Brasília, para quem tem Brasília sabe disso, fica atrás. E na época não era obrigatório o cinto de segurança. E aí eu ia atrás. Eu não sei o que aconteceu no motor da Brasília, começou a pegar fogo. E eu lá atrás, tipo, eu só lembro fumaça e minha mãe, pelo amor de Deus, eu achei o máximo. Imagina. Baita perrengue. Pegando fogo, ela... Assim, não, tipo, fumaça e eu ali na brinca. Criança é tudo Sim. lúdico, Muito né? inocência, né? Mas meus pais, assim, sempre com muito cuidado, com muito carinho com a gente, etc, tal. Mas só pra dizer que, assim, tudo é experiência, né? E tudo fica. Então, assim, foi uma vivência muito bacana, muito rica. Eu falo que eu tive uma infância simples por um lado e rica por outro, né? Meus filhos, eu quero passar essas experiências para eles, sabe? Vamos para a fazenda, vamos tirar leite de vaca, vamos viver essa coisa, sabe? Do contato com a natureza, né? Do respeito à natureza. Vamos cuidar, né? Em casa, por exemplo, as crianças escovando o dente, tomando banho. Gente, a água do planeta. Aí vai, ai, mãe. Mas sabe, são essas pequenas coisinhas assim que eu acho que a gente vai fazer futuros e melhores adultos, né? Com certeza. Pro nosso país. E meus pais, minha mãe veio como babá lá do sul, uma família trouxe ela, e meu pai veio para ser mordomo de uma mesma casa. Então meu pai era mordomo, ela era babá. Eles se conheceram, namoraram, se casaram, tiveram uma irmã. Aí, depois de 10 anos, eu vim. Daí, eles saíram da casa de família e meu pai falou assim, agora eu vou trabalhar como zelador, não vou trabalhar mais na casa de família. E era assim, você tinha a sua própria casa, né? Quer dizer, é a casa onde você mora, uma condição melhor pra gente. Então, a gente sempre morou em bairros muito bons. A gente morou no Itaim, nos Jardins. Para mim, foi excelente, porque eu tive a possibilidade de ter boas referências, boas escolas. Eu lembro que, por exemplo, eu sempre estudei em escolas estaduais. E eu lembro que para entrar na escola estadual, por exemplo, a gente precisava fazer teste para entrar. Eu lembro que muitas vezes o almoço da escola era até mais rico do que o almoço que a gente podia ter na nossa casa. Então, para mim, era importantíssimo estar lá naquele almoço, sabe? Você lembra qual escola você estudou? Lembro, lógico. Eu estudei na Aristides de Castro. Eu estudei lá também. Fala sério. Juro por Deus. Jura? Juro. Como chama? Aristides de Castro. E estudei no Costa Manso. Sim, a minha irmã estudou lá também. Chocada. A gente morava lá, estava lá. Jura? Quando a gente veio pra São Paulo, Vocês foram pra lá? a gente foi morar lá no Itaim. E aí eu estudei no Aristides e a minha irmã, porque o Aristides era até a 8ª, né? E a minha irmã tava no primeiro, no segundo, Já não era lembro. colegial. Colegial, foi estudar lá. E foi tão bom, o estudo era tão bom. Eu sinto muito hoje pelas crianças, sabe? Que precisam estudar em escolas estaduais. Que, infelizmente, eu acho que a educação precisa melhorar muito no nosso país. E eu sinto porque eu fui uma criança que viveu escolas públicas e que a gente tinha condição. Por exemplo, eu entrei direto na faculdade de psicologia. Eu não fiz cursinho. Eu saí do Costa Manso, prestei com 17 anos e quando eu estava fazendo 18, eu tinha acabado de fazer 18 e já estava na faculdade. Então, assim, era um baita estudo. Era muito bacana. Então, isso eu sinto nos dias de hoje, infelizmente, como a gente poderia ter melhorado e não regredido, né?
Quando eu estudei lá, era bom ainda. Que bom. Era ótimo. Foi uma Que bom. das escolas mais, assim, rígidas que eu estudei. Porque depois também fui pra escola particular. E aí, não era comparado, assim, o tratamento, o ensino. Olha, era o respeito ao professor, né? Aquele que ensina, que te instrui. Era muito especial. Eu lembro, eu tenho flashes de memória, assim, de muito respeito a quem ensinava, sabe? Enfim, começa tudo ali. Né? Então, se a gente não respeitar quem nos ensina, a gente vai respeitar quem, né? Tô falando isso dentro da nossa casa, os nossos pais, né? Ou os avós, enfim, a família que nos cria e até o professor que vai ensinar a gente a ser alguém na vida, né? Total. Então, eu lamento muito quando eu leio algumas notícias e como eu vejo a falta de respeito ao professor, a falta de educação mesmo. Eu acho que essa é uma das bases mais sensíveis do nosso país, infelizmente.